Vamos lá, galera, então, continuando aqui, aula 2. Detalhe, tá? Só uma observação. Esse tema de princípios orçamentários, ele é um tema, talvez, dos temas que mais caia a questões de concurso. Princípios orçamentários são muitos e caem muitas questões em concurso. Sem sombra de dúvida, um dos temas que mais é cobrado em concurso. Por isso, e pela sua extensão, eu dividi em duas aulas. Então, a aula 2 é metade dos princípios que eu considero mais importante que vocês estudem para levar para concurso. E a aula 3 é com os outros princípios que eu também acho muito importante vocês levarem. Eram muitos, fosse gravar uma aula só ia ficar muito extenso. Então, eu trouxe alguns para a gente discutir aqui. E na próxima aula a gente termina os princípios, tá? Mas detalhe, catalogados mesmo, assim, deve ter mais ou menos uns 150, 140 princípios orçamentários. Mas aí, a imensa maioria deles é insignificante ou é simplesmente um outro nome que algum autor deu a algum princípio que já existe. Então, assim, os que eu trago aqui são os que mais caem, são os que são consagrados pela doutrina e que vocês precisam levar para o exame, nem que para a prova que vocês vão fazer, nem que seja para eliminar algumas alternativas, sabendo que não é daquele princípio que está sendo falado, beleza? Então vamos lá. Deixa eu aqui. Na elaboração do orçamento público, ficou convencionado chamar de princípios orçamentários as premissas, as linhas norteadoras de ação a serem observadas na concepção e execução da proposta. Que proposta? Proposta orçamentária. Lembra que aqui a gente está falando de LOA. Professor, e PPA e LDO também não? PPA e LDO também, mas a gente está falando, muitos dos princípios que eu vou falar aqui, eles derivam da Lei 4.364. E em 64, quando você olha para PPA, LDO e LOA, tem um pequeno problema. Em 64 não existia PPA e em 64 não existia LDO. Em 64 só existia LOA, já falamos isso aqui. Em 64 só existia LOA. E se só existia LOA, os princípios que vierem previstos na Lei 4.320 necessariamente estão se referindo à LOA, eles se dirigem à LOA. Não que eles não sejam aplicáveis às outras leis orçamentárias, são sim. Estou só justificando porque a redação pode parecer que está falando só de uma lei. E estava falando só de uma lei, porque na época só existia uma lei, tá? Então é um pouquinho de história para a gente fazer entender melhor essa parte de orçamento público. Os princípios evoluem com o tempo, mas sempre com a premissa de restringir ações arbitrárias. Ou seja, qual uma das funções dos princípios? É evitar que o gestor público tome decisões que vão contra a boa gestão do orçamento. Na hora que você estabelece regras, é porque existe o receio de alguém quebrá-las. As regras existem para preservar a estrutura do orçamento e os gestores não podem quebrá-las para não prejudicar a boa execução do orçamento. Então vamos lá. As maiores fontes dos princípios orçamentários são Lei 4.320, quando só existia LOA. E na Constituição Federal já existe PPA, e continua a existir a LOA. Então os princípios da 4.320 foram escritos pensando na LOA, mas vale para todos. Os princípios da Constituição, eles já foram escritos, pensados em todas as leis orçamentárias. Vamos lá, então, começar aqui, sobre princípios orçamentários. O artigo 2 da Lei 4.320 fala: a lei orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos quem? Princípios da unidade, universalidade e anualidade. A gente está falando da primeira lei que tratou de direito financeiro no Brasil. Estamos falando do artigo 2º dessa lei. E já no artigo 2º, 3 princípios são citados. Então, professor,